Olá, estamos de volta. A gente teve uma interrupção da transmissão, porque o sistema StreamYard, que é o que a gente usa para fazer a transmissão ao vivo, ele saiu do ar globalmente. Então a gente perdeu a live, não só a gente, como todos que estavam ao vivo caíram nesse momento. Mas a gente está com esse vídeo complementar. Agradecer muito a Roberta por ter topado voltar com a gente para concluir o nosso raciocínio. E já devolvo a palavra à professora Magda, que estava comentando a respeito do material que a Roberta publicou a respeito de ambliopia. A Roberta tinha comentado que havia um material em português, que ela vai passar para a gente o link e a gente deixa disponível depois. Professora, pode continuar. Isso, muito bom, muito bom. Acho que ficou muito claro quanto essa palestra foi útil, né? Porque o papel do pediatra, a missão do pediatra é cuidar da saúde do ser humano na vida toda. Quer dizer, nós cuidamos durante a infância, mas visando uma boa saúde a vida inteira. E acho que esse é um exemplo muito claro de que detectar, tratar precocemente a ambliopia, isso vai resultar numa melhora de qualidade de vida e de capacidades, de habilidades para a vida inteira, não é? E eu queria justamente, eu fiquei muito interessada, Roberta, nesses screenings, né? E pensando que, obviamente, nem toda a população teria acesso a um oftalmologista, porque eu nem sei se existem tantos oftalmologistas para fazer uma avaliação de rotina, digamos assim. E aí nós já estávamos conversando em off exatamente sobre essa questão de capacitar educadoras e outras pessoas, outros técnicos que trabalham, outros profissionais em creches e em pré-escolas para fazer esse screening, e a Roberta estava contando de um projeto muito interessante do qual ela participa e coordena. Por favor, você poderia contar desse projeto, minha querida? Posso sim, doutora Magda, obrigada. Na verdade, o screening a gente sempre orienta na possibilidade, né, então, das famílias que têm essa possibilidade de apoio da saúde suplementar. O ideal, eu gosto de falar para as minhas famílias que, assim, os anos ímpares são muito importantes. Então, o primeiro ano de vida, a gente vai confirmar se aquele teste do olhinho que foi feito na maternidade, que não deu alteração, está realmente normal, porque a gente vai fazer um exame maior e mais aprofundado. Aos 3 anos, a criança já começa a falar e já começa a informar para a gente com desenhos e na brincadeira, de forma lúdica, como é que está indo aquele desenvolvimento visual, que é muito importante para essa primeira saída da infância, né? Aos 5 anos, a criança já está começando o processo de aletramento nas escolas e já é uma criança que tem condições de fazer um exame muito completo. E aos 7 anos, quando a criança está terminando o seu processo de início de alfabetização, então são idades chaves aí que a gente tem para determinar para a família, para a escola, de que a criança está se desenvolvendo bem do ponto de vista visual. Quando a gente fala em saúde pública, a gente tem esses gargalos, né? Todos nós sabemos que a marcação com um oftalmologista, e quando mais com um oftalmopediatra, é mais complicado, né? A gente tem poucos serviços de referência e poucas vagas para demanda. Então, a ideia é que a gente faça esse screening em idades específicas. Mesmo nos Estados Unidos, que isso é mais organizado, esses trials demonstraram que fazer de 1 a 2 anos não é melhor do que fazer, por exemplo, a partir dos 3 aos 5 anos. Então, essa faixa entre 3 a 5 anos é uma faixa etária em que a gente tem aí um custo-efetividade importante para mandar essas crianças para o atendimento. Então, lá eles desenvolveram esses devices que o pediatra tem, a professora nas escolas tem, e você consegue rastrear e fazer esse screening dessas crianças e só encaminhar para o oftalmologista, para o oftalmopediatra, as crianças que realmente têm necessidade. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade de ter uma estrutura que valha para o país inteiro e de uma diretriz, ou seja, sempre feito dessa forma. E aí, uma das necessidades que a gente vê é que a gente faça essa triagem, não por médicos, então capacitando os cuidadores da infância, sejam eles professores, cuidadores, né? E aí a gente tem um projeto acontecendo, foi iniciativa de uma residente nossa, de 1º para 2º ano, em que a gente fez, eles gravaram, os nossos residentes gravaram vídeos informativos, e a gente aplicou numa creche da Zona Sul de São Paulo, para
se eu não me engano, 30 educadoras, 34 educadoras que cuidam de 250 crianças de 2 a 5 anos. Então, essas professoras assistiram esse conteúdo e aí depois falaram, a gente já tem esse resultado, está sendo apresentado agora nesse congresso de oftalmopediatria, de que as professoras se sentiram mais capacitadas a treinar. Por quê? A questão é que, dos 2 aos 5 anos, a gente não consegue usar as tabelas normais, a gente precisa usar a tabela de figuras, existe uma distância adequada para fazer esse teste, quer dizer, a gente não pode testar de qualquer jeito, né? E aí depois nós fomos, oftalmologistas, à creche e testamos as mesmas crianças para a gente saber se realmente as professoras conseguiram fazer um teste adequado. Então, é uma iniciativa que a gente espera, validando esse método à distância, fazer com que sejam vídeos que possam ser aplicados para o país todo, então, desde áreas remotas, né, em que você não tenha esse acesso, e que aí a gente peça o referenciamento do oftalmologista para as crianças que realmente precisam, e que aquelas que não precisariam não tirem a vaga daquelas que precisam, né, pensando nesse gargalo de encaminhamento. Então, assim que a gente tiver os resultados do trabalho, prometo que vocês serão os primeiros a saber. Muito obrigada e parabéns. Realmente é um estudo muito relevante do ponto de vista de saúde pública, né? Sim. Você comentou de rever o reflexo vermelho que é feito ao nascimento, né? Qual a indicação e qual a vantagem do pediatra ficar repetindo o teste de reflexo vermelho em consultas no primeiro ano de vida? Existe indicação? Existe, Alberto, pelo menos assim, porque o exame que é feito na maternidade, ele é um exame em que você faz a criança ainda recém-nascida, tem uma pupila pequena, né? A gente sabe que essa pupila, ela começa hiporreagente nos primeiros dias de vida e depois ela começa a fazer uma dilatação mais fisiológica. Então, às vezes, um exame aparentemente normal, porque a gente tinha uma entrada de luz pequenininha, quando vocês vão repetindo ao longo das consultas da puericultura, talvez não precisa ser em todas elas, mas pelo menos a cada 2 meses, até os 6 meses, 8 meses de idade, você pode pegar aí alguma suspeita de que lá na maternidade não apareceu. Tá? Então, é um exame rápido, né? E em geral vocês vão ter que ter o aparelho, que também não a lanterna ajuda, mas o certo é fazer com o oftalmoscópio, né? Então, porque é com ele que a gente consegue projetar um reflexo de luz adequado para fazer o exame. Como vocês vão ter que ter para fazer nas maternidades e para fazer na primeira consulta de puericultura, é um exame rápido que você até avalia como é que está ali, com a luz você consegue ver se a criança está seguindo bem, se ela se interessa, porque a luz é a coisa mais interessante para o cérebro visual, né? Então, uma criança que não olha para a luz, que não tenta procurar uma luz que estava na frente e fugiu, então, assim, com o aparelho, você já consegue fazer ali uma avaliação oftalmológica comportamental nesses primeiros meses de vida. Então, acho que sim, o reflexo vermelho repetido pelo pediatra de forma de rotina aí nesse primeiro ano de acompanhamento é de grande valia. Isso voltou para o spotlight, né, desde que teve um caso de uma celebridade com a filha, né? Então, é importante a gente reforçar. No nosso chat, agora a gente perdeu acesso ao chat, mas eu me lembro das perguntas, vamos atrás do que foi colocado ali. A Filomena tinha mandado 2 perguntas, a Filomena é pediatra da nossa instituição, uma pessoa muito querida, ela mandou 2 perguntas, uma sobre a importância do oftalmopediatra na maternidade e outra sobre o teste do olhinho como algum preditor da ambliopia especificamente. Quer comentar, Roberta? Sim, então, eu acho que a presença de oftalmopediatra nas maternidades, não vejo, assim, um ganho. Eu acho que o pediatra faz o pediatra capacitado e que é ensinado a fazer de forma adequada o teste do olhinho, é o profissional suficientemente capaz para fazer essa avaliação. Obviamente, quando a gente tem crianças prematuras, crianças com fator de risco para as doenças infecciosas de transmissão vertical, né? Então, toxoplasmose, sífilis, enfim. Aí sim, eu acho que o primeiro teste do olhinho deve ser feito pelo pediatra, mas antes da alta, acho que é interessante uma avaliação oftalmológica, se não na maternidade, que é um momento ali muito, muito crítico, né, para o binômio ali, né, para a mãe e para o bebezinho, mas que seja solicitada uma avaliação precoce com o oftalmopediatra, porque aí a gente vai dilatar a pupila dessa criança
e vai fazer um fundo de olho mais assertivo, né? Assim, procurando lesões que possam falhar no teste da triagem, já que o teste do olhinho é uma triagem, né? Não é um exame completo da retina. Mas aí acho que só valida para as crianças realmente que tenham algum fator de risco que vocês detectaram ou que o obstetra detectou no pré-natal dessa criança ou à época do nascimento. Um parto muito prolongado, um parto um pouco mais difícil, locação de fórceps, então, essas coisas que trazem aí fatores de risco daquele momento do nascimento. Caso contrário, não vejo indicação da gente ter um oftalmopediatra dentro da maternidade de forma contínua. De acordo. Agora, outra coisa que você me perguntou foi do... se o reflexo vermelho pode ter alguma forma de predizer a ambliopia, especificamente. Sim, então, o teste do reflexo vermelho pode dizer, principalmente, ele é utilizado para a gente tentar detectar o fator de risco mais importante, que é privação, né? Então, as ambliopias por privação são aquelas que acontecem por opacidades do meio óptico, né? Então, seja porque a pálpebra ocluiu a entrada, então uma criança que nasce com algum problema palpebral, ou então a catarata congênita, que a gente consegue ver, né, no teste do olhinho, e que quando unilateral, ela é altamente ambliopizante. São aquelas crianças que têm as ambliopias mais complicadas de tratar, são crianças que tratam a infância inteira e nem sempre a gente consegue um bom resultado. E a gente sabe que as cataratas operadas até as 6 a 8 semanas de vida, a partir de 6 a 8 semanas de vida e antes do primeiro mês e meio de vida, são aquelas que vão ter maior chance de ter uma recuperação visual adequada. Então, a gente, nesse sentido dos fatores de privação unilateral, a gente tem aí um deadline bem estrito, né? Quando a gente opera essas crianças já com 8, 9 meses de idade, a gente ajuda liberando o eixo visual, mas essas características mais de alta ordem, que a gente chama, então, de desenvolvimento de visão binocular e de acuidade visual de 100%, em geral, a gente não consegue um bom resultado, a despeito de um tratamento feito pela família e muito, assim, difícil, né? Porque as crianças ficam com baixas de visão importantes, aí podem ter estrabismo, podem ter nistagmo, quer dizer, várias coisas acabam acontecendo que a gente conseguiria evitar com o teste do olhinho bem feito. A diferença de grau entre os dois olhos, o teste do olhinho não é tão bom de ver nesse primeiro exame. Depois, com a lanterna, a criança um pouco maior, a gente chama isso de reflexo de Bruckner. Então, a gente joga a luz vermelha e você vê uma coloração vermelha diferente. Não chega a ser uma leucocoria, mas a gente pode ver que o reflexo não é exatamente simétrico quando a gente joga a luz. Isso tanto pode ser estrabismo, quanto pode ser uma graduação bem diferente entre os dois olhos. Mas essas duas coisas não seriam a partir do teste do olhinho propriamente dito que a gente conseguiria suspeitar. E essa alteração, não sei se os pediatras estão preparados para perceber, né? Uma alteração mais sutil, né? Muito Sim. Bom. Uma última pergunta que apareceu no chat, para a gente encerrar, a doutora Elô, que é a coordenadora do grupo de infectologia, ela perguntou quais alterações comportamentais nos primeiros anos de vida podem indicar para a gente alguma alteração ou perda de acuidade visual. Então, aí é que mora o problema, né, Alberto? Porque a grande maioria, como a ambliopia, caracteristicamente, ela é uma baixa de visão unilateral, as crianças, vocês sabem melhor do que eu, são altamente adaptáveis, né, para o bom e para o mal, né? Então, aquele cérebro infantil e muito plástico, ele vai dar conta de fazer tudo o que uma criança sem alterações visuais faria. Então, se o meu filho não tivesse, eu tive o meu filho mais velho, teve um fator de risco para ambliopia, bem no meio do meu doutorado de ambliopia, eu quase tive um treco, né? E se eu não estivesse examinando ele ano a ano, eu não teria pego. Mesmo eu sendo oftalmologista, especialista em estrabismo e oftalmopediatria. Então, não é culpa. Às vezes os pais chegam com um diagnóstico aos 7, 8 anos de idade, com um saco de culpa, chorando no consultório, porque como eu não percebi que meu filho não enxergava nada do olho direito, e percebeu porque tomou uma bolada e colocou a mão no olho e viu que o outro olho não estava enxergando nada, e o problema tinha sido, né, a pancada tinha sido no outro olho. Então, eu recebo pelo menos um caso ou dois desses por semana no consultório, de pacientes que têm condição, que
tem saúde suplementar, quer dizer, não é que não tinham acesso, mas porque realmente é um problema silencioso. Então, na maioria das vezes, a criança não apresenta alterações comportamentais por causa da ambliopia. Quando a gente tem uma ambliopia causada por alto grau, então, por exemplo, mais do que a miopia, claro, a criança começa a apertar o olho, mas a gente tem as crianças com hipermetropias, elas dão menos dica de que tem altas hipermetropias, atrapalha mais para perto, é uma criança às vezes que não quer ler muito, e elas podem ter altas ametropias, então assim, graus de 6, 7, elas dão conta de uma parte daquilo e vão empurrando e não vão enxergando bem as coisas, e elas podem ter diferenças, então um olho tem 3 e o outro olho tem 8, aí pior ainda, né? Então essas crianças, a gente só pega muitas vezes na consulta oftalmológica, e uma vez que a gente prescreve esses óculos, é uma mudança de comportamento muito significativo na vida das crianças, né? Então, muitas vezes, essas crianças, por vezes, só precisam dos óculos. A gente deixa usando óculos um tempo, a gente nem prescreve tampão no começo, se tem uma diferença de visão, e esses últimos trabalhos nos mostraram que a gente está autorizado a esperar de 8 semanas, mais ou menos, de uso do óculos. Aquilo que aquele uso do óculos não dá conta, aí a gente entra com o tampão, né? Então, ou com outro tratamento para ambliopia. Mas a dica que a gente dá, e por isso que tem que estar lá na prescrição do pediatra, né, da puericultura, olha, passar com ano de idade para fazer audiometria e exame de visão, porque não dá para saber também se está ouvindo das 2 orelhas igual, né, dos 2 ouvidos. É porque é silencioso. Né? Então, a gente se depara, é muito comum a gente se deparar com crianças não diagnosticadas já numa idade escolar, né? E que a gente vai tratar, né? Temos bons resultados, mas depende do tipo de ambliopia. Então, se é uma ambliopia que foi causada só por diferença de grau e começou um pouquinho mais tarde, a gente às vezes tem 100% de resultado. Agora, se é uma criança que tinha um microestrabismo, o grau é muito esquisito entre os 2 olhos, a chance de uma criança com 10 anos chegar em 100% é menor do que se ela tivesse tratado aos 4, 5 anos, né? Então, aquele trabalho da China é muito feliz nisso, de mostrar, porque lá eles também têm essa questão de muita gente, né? E também tem uma demanda muito grande. Achei interessante da custo-efetividade do screening. Então, é importante fazer aos 3 anos, mas dos 4 aos 5 é aquele momento mais importante. Então, se a gente tiver professores, cuidadores, avaliando essas crianças pequenas, é aí que eu acho que está o grande pulo do gato para a gente oferecer diagnóstico e tratamento ideal para a população pediátrica geral do país. Bom, é interessante, no consultório algumas crianças, não são muitas, né, mas algumas crianças, poucas crianças com alta miopia, a gente não vê muita alteração comportamental mesmo, e é até um susto para a gente que acompanha a criança há meses ou anos, descobrir que estava lá uma questão oftalmológica que passou despercebida, né? Porque o míope, ele enxerga bem para perto, né? O que os pais percebem às vezes é que aproxima muito, e o para longe, eles simplesmente vão chegando mais perto para tentar enxergar, né? A hipermetropia é um pouquinho mais complicado, assim. Em geral, a gente pega as hipermetropias não tratadas nessa idade escolar, é uma criança que empaca no aprendizado e que não vai muito para frente, ainda mais com essa demanda cada vez maior de atividades de perto, por causa de tela e de aumento do número de horas de estudo, enfim. São crianças que se beneficiam muito e que aí a gente precisa dilatar a pupila, não dá para fazer assim o exame de qualquer jeito. Enfim, né, o exame da criança é um exame especial, né, por causa das estruturas também específicas da infância. Então, um exame bem feitinho vai fazer uma diferença grande na vida das crianças que precisam mesmo do tratamento. Eu lembro de um caso de uma menina que, no final, a gente entendeu que tinha uma miopia alta, e a família falou, nossa, mas a gente nem desconfiava, porque passava o avião, ela apontava, falava o avião, passava o ônibus lá embaixo, ela via da janela, quer dizer, a criança se adapta e usa a audição e usa outros recursos, né, para reconhecer coisas que a gente não entende que existe uma condição oftalmológica. E vê tudo embaçado, porque como a criança não tem a noção do que é o nítido, né, ela não tem ponto de referência, então aquele é o normal. É nítido, a gente bota o óculos na criança, assim, algumas têm aquela sensação de, né, tem uns vídeos lindos na internet que mostram, né, os bebezinhos colocando óculos, é um deslumbramento, né, falou, nossa, então era assim, né, é muito bonito quando a gente faz, mas assim, em geral não gosto dessa sensação, porque assim, a criança passou muito tempo sem enxergar, sabe, então assim, não é um bom sinal, né? Que não seja esse deslumbramento tudo. Gente, acho que é isso. Muito obrigado, Roberta. Professora, quer mais algum comentário de conclusão? Não, eu queria agradecer muito e
recomendar que essa aula seja muito vista, né? E ainda mais que vão ser acrescentadas as referências para os nossos colegas pediatras lerem. É um tema extremamente importante e da responsabilidade do pediatra, né? Porque nós cuidamos da saúde da vida toda, né? Da nossa ação depende a saúde da vida toda, e esse é um exemplo típico, né, de detecção precoce fazendo muita diferença, não é? Muito bom. Muito obrigada, é isso que eu tenho a dizer, e parabenizar Alberto e agradecer a Maria Helena Valente por ter sugerido esse tópico. Acho que vai enriquecer muito nosso repertório, Alberto. Sem dúvida. Muito obrigado, Roberta, novamente, e a gente vai te chamar mais vezes, Roberta, fique tranquila. Obrigado pela tua participação. Tchau, pessoal. Obrigada, eu fico à disposição, gente. Um grande abraço.